Vini Júnior atacado de novo na Espanha. Neymar comete erro grave, dá pra gente fazer um veredito a partir da atuação dele? Antony chora pelo Real Betis e a briga no meio de campo da seleção cada vez mais acirrada, com Andréas Pereira voando e outros nomes que eu vou falar também. Tudo isso no vídeo de hoje, no Radar da Seleção. Vamos começar nosso giro lá na França. Caio Henrique, assistência do lateral esquerdo brasileiro, na vitória do Mônaco por 3-2 sobre o Lens, um cruzamento na medida para o Zacarias fazer um dos gols do Mônaco. Ele ainda deu 2 passes decisivos, ganhou duelos, tudo isso atuando como um ala esquerda. Não é uma baita temporada do Caio Henrique, longe disso, foi a primeira assistência dele nessa temporada, na anterior ele, se não me engano, foram 5 ou 6, números bem melhores e atuações mais convincentes também, ainda que alternasse um pouco mais entre reserva e titular. O Caio Henrique, nesse lance específico, não sei se eu vou achar para colocar aqui no vídeo, mas vocês podem procurar depois, ele mostra uma característica que eu sempre elogiei muito nele aqui, talvez o aspecto passe e cruzamento, ele seja disparado o melhor lateral esquerdo que a gente tem. A grande questão é o problema defensivo. E para um time que tem tantos jogadores ofensivos, hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente em relação ao Caio Henrique. Hoje ele seria meu terceiro, quarto, tá ali no top 5, mas não seria minha opção para ser convocado hoje. Mas que bom que ele deu uma assistência, tomara que ele evolua para se tornar uma opção um pouquinho mais confiável para a seleção, mas acho que para a Copa realmente vai ficar difícil. E por falar em lateral, lá na Itália o Wesley voltou, tá, gente? Boa notícia aí pra seleção, que a gente já não tem um Militão pela direita. Se o Wesley também se lesionar, seria menos uma opção. E ele jogou bem, eu tinha trago aqui na semana passada que ele saiu com dores no tornozelo, mas não foi nada grave, já voltou, já está à disposição e jogando mais uma vez como ala pela esquerda. E isso me faz, inclusive, pensar se não é o caso da gente considerar o Wesley também como um lateral esquerdo, tendo todo mundo à disposição, mas isso é um debate que eu quero trazer em outro vídeo. Lá na Inglaterra, o Richarlison também voltou, sei que muitos não gostam, mas é meu dever trazer aqui essas notícias também de lesão, de quando o jogador volta a atuar. O Richarlison, que não jogava desde 10 de janeiro, tinha sofrido uma lesão e voltou a atuar, jogou alguns minutos na derrota do Tottenham por 4-1 para o Arsenal, foi reserva, entrou no segundo tempo, quase fez um golaço de letra, não conseguiu, o Raya tirou em cima da linha e depois também teve até uma zoação do Gabriel Magalhães lá nas redes sociais, zoando o Richarlison pela goleada do Arsenal. E por falar em Gabriel Magalhães, eu nem vou perder muito tempo aqui, porque foi mais uma partida de manual do zagueiro brasileiro. E aí eu vi o jogo, mas eu fui olhar os números, que eu tive a impressão que ele tinha jogado muito bem mesmo, e aí eu fui olhar os números para entender se esses números batiam com o que eu tinha visto. Cara, e simplesmente o Gabriel ele ganhou todos os duelos que ele disputou. Ele foram 6 no chão e 4 no alto. Que loucura, cara, que loucura. O Gabriel Magalhães é sensacional, de verdade. E nesse jogo aí, mais uma vez, uma atuação espetacular, titular absoluto, um dos melhores zagueiros do mundo. É chover no molhado ficar falando aqui do Magalhães. E no empate por 1-1 do Chelsea com o Burnley, o Estevão ficou de fora desse jogo porque ele sofreu uma pequena lesão, mas segundo informações lá da Inglaterra, não foi nada grave. Provavelmente no próximo jogo ele deve estar à disposição, mas infelizmente tem sido uma temporada muito picotada do Estevão, ou seja, uma hora ele é preservado, outra hora ele é titular, aí ele pega uma gripe, aí ele sofre uma pancada, aí outra hora, entende? Ele não tem tido uma sequência muito grande no Chelsea, isso é muito ruim para a seleção, mas isso não perde o prestígio dele pelas atuações que ele fez. Obviamente vai ser sempre um cara que a gente vai levar muito em consideração, mesmo que não esteja vivendo a maior das boas fases no Chelsea. Tem jogador que é tão diferente que às vezes a gente releva ali 3, 4, 5 partidas que o cara não tá indo muito bem. Eu fiz isso com o Rodrigo, por exemplo, há alguns meses, quando ele não tava indo muito bem, e eu falei que deveria bancar porque é um jogador diferente também, então acho que a gente pode fazer o mesmo com o Estevão, mas tomara que ele tenha uma sequência maior aí pra chegar voando na Copa do Mundo. E nesse jogo o Andrei foi titular, jogou muito bem, inclusive ele participa da origem do gol do Chelsea, e quem marcou o gol foi o João Pedro, mais um gol aí do atacante brasileiro. Impressionante a temporada dele, já são 14 gols e 5 assistências em 36 jogos, isso sem contar o Mundial de Clubes, um gol de artilheiro mesmo, completando ali na pequena área. E ele também é um dos artilheiros da Premier League, tá ali no top 5, realmente é uma temporadaça do João Pedro, nem tem muito o que falar também, porque toda semana eu bato nessa tecla aqui que o João Pedro vem fazendo uma baita temporada pelo Chelsea e não tem como não ser convocado e se pá até ser titular, porque ele tá ali batendo de frente com o Matheus Cunha direto. Lá na Inglaterra também, o Ryan quase fez um golaço. Eu sei que é estranho trazer essa notícia, assim, mas é porque esse lance viralizou tanto que eu achei relevante comentar aqui, porque realmente demonstra uma capacidade de condução do Ryan, de força, de drible também muito grande, cara. Muito grande mesmo. E aí saiu também uma notícia, a informação de que o Ryan vai ser convocado pelo Ancelotti. Na minha opinião,
É cedo pra gente cravar, porque além do Estevão, a gente tem o Rodrigo, o Rafinha, que podem atuar por ali. O Antony está voando, o Endrick tá jogando por ali também, lá no Lyon. Então são muitas opções. Tem o Luiz Henrique, que não tá jogando no Zenit, porque o Zenit tá nesse período, né? Só volta agora no começo de março. Mas, obviamente, que o Ryan é uma baita opção para a seleção brasileira. Não fez uma partidaça, tá? Eu acho que deu um hype muito grande, porque a jogada realmente é muito diferente. Ele acerta a trave, uma pena, um empate por 0-0 com o Ashton. O Bournemouth não consegue vencer esse jogo. E foi uma atuação ok. Eu vi os lances do Ryan. Tirando esse lance, não é que ele botou o jogo no bolso, não foi, mas obviamente o lance chama muita atenção. E sabe o que chama atenção também? Você deixar o like aí, porque aí você me ajuda pra caramba. O YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, curte o tema seleção brasileira, quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aí o IPAR nos comentários e aproveite e responda aí. Você convocaria o Ryan já de uma vez? Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Indo pra Arábia agora, já faz um tempinho que eu tô querendo falar dele aqui. E não é que ele fez uma grande atuação, mas eu quero aproveitar o vídeo pra fazer honras ao que o Bento vem jogando, tá? Ele foi bem mais uma vez. Foi só uma defesa difícil, mas é o que eu tô falando. Eu não tô trazendo o nome dele especificamente por atuação na vitória do Al Nassr por 4-0 sobre o Al Hazan. Como eu disse, foi só uma defesa, mas o Bento voltou a ser titular do Al Nassr. Já são 7 jogos sem sofrer gols e todos esses fazendo boas defesas, tá? Então o Bento, que antes eu colocava como um cara inconvocável, digamos assim, hoje ele já se coloca num patamar, de novo, de seleção brasileira. Porque são 7 jogos e 7 jogos jogando muito bem, sendo que outros goleiros caíram um pouco de nível. A gente vai citar aqui talvez o Brazão, o Everson também caiu um pouco de nível, é um cara que eu gostava muito. Então vai afunilando isso. Hoje eu vejo ali o Bento com muita chance de ser convocado ao lado do Ederson e do Hugo Souza. Acho que realmente essas 3 vagas, essas 2 vagas, tirando a do Alisson, vão ficar entre esses 3 caras, porque os demais não estão passando tanta confiança assim. E a gente pode citar outros caras aqui, o Luiz Júnior é um cara que eu gosto muito, o Cauã Santos, até fazer justo aqui também, o Cauã Santos fez uma partidaça contra o Bayern. Esse menino vai ser grande, tá? Ele pega uma área gigantesca do gol, ele tem um jogo por baixo também. Enfim, mas só para citar aqui o panorama dos goleiros e o Bento, não se assustem se o Bento aparecer na convocação, não vai ser uma injustiça completa, ainda que hoje eu não convocaria ele. E só para citar, nessa goleada aí do Al Nassr, o Ângelo fez um golaço, o golaço foi arrastando desde trás do meio de campo, parecido com o que o Ryan iria fazer, mas é um cara para ficar mais para o próximo ciclo mesmo. No futebol brasileiro, a gente vai falar de alguns nomes aqui, obviamente, e como eu faço esse radar aqui na segunda-feira e nos finais de semana tá rolando estaduais, a gente tem que levar um pouco em consideração o nível dos adversários, mas eu não posso deixar de citar os caras porque o adversário é fraco, né, longe disso. Portuguesa versus Corinthians, Hugo Souza foi o grande nome, empate do Corinthians por 1-1. O Hugo Souza comete o pênalti, que eu acho até ok, assim, não é um pênalti absurdo, ainda que daria para ele evitar, mas o cara ia sair cara a cara com o gol também, ia fazer o gol, então é um pênalti, não é absurdo de ser julgado. E foi lá e defendeu, e aí na cobrança dos pênaltis, o Hugo Souza foi lá e defendeu mais 2. São 14 pênaltis defendidos em 45 cobranças. Parece pouco, mas é muito, gente. É muito. É muita coisa. Tanto é que o Hugo só tá atrás do Cássio e do Ronaldo no ranking de pegadores de pênalti do Corinthians. Você tem noção disso? O Hugo Souza ele é muito diferente nesse quesito. Ele é o melhor goleiro brasileiro nesse aspecto. E ponto final, pra mim, não tem discussão. Nenhum pega pênalti igual ele. Não tem hoje um cara que pega pênalti igual o Hugo Souza. E se o Ancelotti quiser levar só por isso, cara, eu não consigo desmerecer essa convocação. E além disso, o Hugo Souza parou de falhar, tá? Muito tempo que ele não comete uma falha absurda. Então vem se tornando um goleiro cada vez mais regular, experiente, continua fazendo defesas difíceis e ainda é um baita pegador de pênaltis. Hoje, pra mim, ele é o favorito para ser o terceiro goleiro. E nessa partida também, o Mateuzinho foi quem deu assistência pro Vitinho fazer o gol do Corinthians. Eu acho válido a gente citar o Mateuzinho aqui, porque com a queda do Paulo Henrique no Vasco, tá jogando mal, sofreu uma lesão, voltou agora, acho que muito dificilmente ele vai ser convocado. Vitinho também no Botafogo, não tá lá essas coisas. Aí a gente vai ter o Wesley sem Militão, cara, e eu acho que tem uma chance do Mateuzinho, tá? Hoje, no futebol brasileiro, posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas de cabeça não me vem um lateral direito brasileiro, tá? Obviamente, melhor do que o Mateuzinho. Eu prefiro o Dodô, eu prefiro talvez o Ian Couto, mas o Ian Couto não tá jogando muito lá no Dortmund, mas hoje eu prefiro o Dodô do que o Mateuzinho, mas ele tá nessa briga, tá? Não só pela assistência, tá? Obviamente, os caras acham que só por causa de um lance eu cito eles aqui. Obviamente, se fosse citar um lance só, eu citaria todos os jogadores do Brasil. Não é isso, é porque o Mateuzinho já vem jogando bem há muito tempo, vem demonstrando uma sequência, assim como o Matheus Bidu, tá? Matheus Bidu também não se assustem se o cara for convocado. Não tô falando que merece, de novo, a galera interpreta as coisas de maneira diferente. Isso aqui chama radar. São jogadores pra gente ficar de olho.
tá? Não significa que eu tô pedindo o Mateuzinho ou o Matheus Bidu na convocação. Toda convocação eu faço um vídeo prévio, que aí eu dou uma estudada maior, pego os números. Às vezes não tem um jogador que eu não tô acompanhando muito, comparo um com o outro, qual que tem um encaixe maior, porque depende também dos outros nomes. Então, inclusive, fica o convite pra você se inscrever, porque aí sim eu vou falar ali quem eu quero na seleção. Hoje não. Nesse tipo de vídeo aqui eu só falo os jogadores que estão indo bem, beleza? Então, indo agora pra Palmeiras, 4, Capivariano 0, Vitor Roque fez mais 2 gols na temporada, são 4 gols em 10 jogos, bom começo de temporada do Vitor Roque. No primeiro, ele saiu muito bem da marcação e finalizou no canto, e o segundo, a bola desviou, ele sobrou pra ele chutou de primeira, e aí mostrando um refino que ele sempre teve, né? E eu acho que tá difícil pro Vitor Roque, tá? Sinceramente, ele deu uma caidinha no final do ano passado. Eu acho que a concorrência é muito grande, cara, é muito grande. Ele tá ali naquela disputa ali com o Endrick, com o Caio Jorge, que é aquele centroavante de mais ataque à profundidade, mas eu acho que pro Vitor Roque ser chamado vai ter que crescer de desempenho. Hoje eu acho difícil. Agora, um cara que pode aparecer que já foi convocado é o Andrés Pereira, porque ele tá jogando muito também. Ele fez também um gol de pênalti nesse jogo. Já são 5 assistências em 2 gols em 10 jogos, são 7 participações em gols. O Andrés é o meio-campista do futebol brasileiro com mais participações em gols, e as 5 assistências que ele deu, todas foram no Campeonato Brasileiro. Então a gente fica, né, nessa de, o nível do adversário. Então não é bem assim, porque o Andrés também tem participado fora do Campeonato Paulista. Inclusive, todas as assistências foram fora do Campeonato Paulista. Sinceramente, cara, essa disputa da camisa 8 camisa 8 que eu falo assim, né, de segundo volante, tá muito curioso. Tô muito curioso pra ver quem o Ancelotti vai convocar. Eu acho que cabem 2, porque o Bruno Guimarães não tá lesionado, abre uma vaga. E eu acho que tem mais espaço pra mais um camisa 8, porque você já vai ter Casemiro, Fabinho e Andrei, muito provavelmente. Então ali a disputa, eu acho que com certeza ele vai convocar mais 2 meio-campistas. E aí você tem, e pra não ser injusto, tá, eu tentei anotar todos aqui que eu acho que estão numa boa fase. Breno Bidon, Ederson do Atalanta, Danilo do Botafogo, Arthur do Grêmio, Martinelli do Fluminense, Marcos Antônio do São Paulo, Gabriel Sara do Galatasaray, Paquetá do Flamengo, Gerson do Cruzeiro. Todos esses nomes aqui acho que estão na briga, alguns na frente, outros atrás. Mais uma vez, eu não vou cravar aqui quem merece, mas o André chama atenção pelos números. Só que eu entendo que a seleção precisa de um cara, primeiro, mais marcador, e aí eu acho que o Ederson, desses aqui, ele é o melhor nesse sentido, e um cara mais organizador, que pode ser o Bidon, que pode ser o Arthur, que pode ser o Marcos Antônio, pode ser o Martinelli. Hoje é difícil, sinceramente, eu vou ter que fazer aquilo que eu falei, ter que pegar, olhar com calma, ver as atuações e ver quem tá merecendo mais. O meu favorito por alto é o Breno Bidon, pela característica, mas não consigo cravar também que ele é o melhor dessas opções aqui. Inclusive, só pra citar um cara aqui também que tá jogando muito, é o Marlon Freitas, tá? A gente esquece dele, até porque a concorrência é muito grande, mas é um cara que vem jogando muito bem, vem fazendo uma dupla ali excepcional com o Andrés Pereira. E na derrota do Santos por 2-1 para o Novo Horizontino, eliminação no Campeonato Paulista, eu tento não falar de Neymar, eu falei assim, eu só vou falar do Neymar se rolar alguma coisa, mas sempre rola alguma coisa com o Neymar, né? E dessa vez negativa. O Neymar falhou, ele tentou recuar um lateral e uma falha, assim, bizonha que, inclusive, o Neymar é um mestre de receber a lateral, ele sempre arruma uma solução, ele devolve de primeiro, ele dá um chapéu, ele já domina saindo do cara, tem até um highlights dele de 10 minutos, ele só saindo de marcação na lateral, ou então encontrando soluções, mas dessa vez ele errou, e lá na defesa, né, e aí, eu não quero falar especificamente só sobre a falha, e eu não quero falar especificamente só sobre a atuação do Neymar, mas sim como, eu vou falar também, mas o que me chama a atenção nessas questões do Neymar é como que a gente precisa tomar conclusões a cada jogo que o Neymar faz, né? O Neymar voltou, a discussão já era, ele tem que ser convocado com 45 minutos, aí ele vai e erra, aí já a conclusão já no Twitter é que não dá mais. O Neymar agora, ele errou contra o Novo Horizontino, ele vai jogar contra a França, não tem jeito, né? Então, como é que as pessoas tomam conclusões com base em 90 minutos? Aí chega no meio de semana, o Neymar faz um gol contra, não sei quem que é o próximo adversário do Santos, pronto, aí agora o Neymar pode voltar pra seleção, tá, gente? Agora não, agora ele... Olha pra você ver como é que ele jogou bem contra o fulano. Calma, gente. Porque tudo que envolve o Neymar toma uma proporção tão absurda, cara. E eu entendo que ele é midiático, que todo mundo quer falar dele. E como eu falei, eu nem ia falar dele aqui, mas tomou uma proporção tão grande. E como ele falhou no gol também, eu acho que é importante trazer isso aqui. Agora, você não vai ver eu falando aqui o Neymar com 90, com um tempo e meio de jogo, eu falo, olha, o Neymar tem que ser convocado. Ou o Neymar não tem. Você sabe minha opinião, em termos de longo prazo, mas se o Neymar não estiver jogando absolutamente nada no Santos, eu vou virar e falar, olha, gente, é difícil, ou então eu vou dar meus argumentos aqui, por que eu acho que mesmo ele sem ser convocado, eu convocaria. Mas a Copa é daqui 2, 3 meses, por que a gente não pode esperar até lá? Todo jogo a gente vai ter que ficar discutindo se o Neymar precisa ser convocado ou não? Que loucura isso, gente. Agora, pra falar sobre o erro. Errou, ok, já falei aqui, realmente foi um erro, mas, primeiro, ele tá mais leve fisicamente, não tá com medo de tomar pancada, você vê que fisicamente as condições dele tão melhores do que no ano passado, tá? Que ele tinha medo ainda, tinha um certo receio, eu vejo que ele tá mais leve fisicamente. Agora,
Jogou bem? Cara, pra mim, a mesma coisa. Não foi uma atuação horrorosa. Você vê que tem ali um diferente, ele dá um passe pro Escobar de canhota, ele deixa o Rony na cara do gol, ele dá uns 3 passes, assim, muito bons mesmo, mas ele também erra muita coisa. Só que o que eu queria te chamar a atenção é o posicionamento do Neymar. Pra mim é muito equivocado ele vir buscar a bola na intermediária todo. Ele não tava fazendo isso no final do ano passado, até porque ele tava lesionado. No primeiro jogo também ele não fez isso. Ele tem que receber a bola mais na frente, ele tem que entender que ele precisa mudar o estilo de jogo dele. Você vê o Messi fazendo arrancadas atualmente? Desde 2022, quantos gols do Messi você viu que ele saiu driblando 3, 4 caras? Você não vê mais, cara. Por quê? Porque não aguenta. Nem o Messi aguenta. O Cristiano Ronaldo, há muito tempo que ele virou um centroavante. Por que o Neymar não vira um segundo ali atacante, um meia, que só vai distribuir? Ele recebe em condições ali, não precisa... Eu sei que ele fica desesperado porque o time não consegue sair de trás, e realmente o time do Santos é muito ruim, mas ele não pode fazer isso. E aí talvez seja um argumento a mais para ele ser convocado, né? Porque na seleção ele não vai precisar fazer isso, ele vai estar lá no último terço do campo. Enfim, já falei demais sobre o Neymar aqui, se vocês quiserem deixar os comentários, sempre bem-vindo. E pra gente fechar lá na Espanha, 2 situações ruins para brasileiros, apesar que um é mais ou menos. Osasuna 2, Real Madrid 1, mais um gol do Vinícius Júnior, tá? Completou ali na pequena área, gol de centroavante, mas ele vem jogando mais aberto com o Abelô. Bela atuação mais uma vez, tá? Não foi só o gol, conseguindo passar pelos adversários, tomando boas decisões. Vinícius tá muito bem nos últimos jogos, tanto é que são 5 gols nos últimos 4 jogos e ele marcou em todos esses 4 jogos. Realmente é uma sequência, inclusive os jornais espanhóis estão falando que é raro que o Vinícius marque tão frequentemente assim. Já são 12 gols na temporada. Então, dentro de campo, já falei muito do Vini no vídeo passado, agora eu quero falar fora de campo. Primeiro que eu não fiz um vídeo curto sobre o Vini, eu deveria ter feito, tá? Depois eu até arrependi, mas deveria ter feito falando sobre o caso de racismo que ele sofreu contra o Benfica, um completo absurdo, cara. E aí, o pouco que eu posso agregar aqui é falar como as medidas da UEFA e da FIFA são fracas nesse sentido, cara. Muito fracas. Você tem testemunhas, você tem outras coisas, você pode punir o cara que coloca a camisa pra tampar, pra fazer uma ofensa, sabe? Acho muito difícil de imaginar que o Vini entendeu errado, não tem motivo pro Vini inventar também, então, pelo amor de Deus, gente, eu acho um completo absurdo isso, e que a FIFA e a UEFA tomem providências. Realmente é muito triste que esse tipo de coisa aconteça até hoje, sabe? Realmente eu não consigo entender. E aí, pra piorar, cara, o Vini chega contra o Osasuna, e aí os torcedores do Osasuna gritam Vinícius Morete, que é Vinícius Morra. Olha o nível, cara. Eu já fui em estádio 200 vezes, eu não lembro de alguém gritar isso, cara. Que loucura. Por que os torcedores da Espanha têm esse ódio todo com o Vinícius Júnior? A La Liga vai até investigar esses gritos de ódio. E ele também... Aí teve até uma zoação com o Vini, que ok, cara. Eles gritaram assim, Vini balão de praia, que é tipo Vinícius bola de praia, zoando que ele não venceu a bola de ouro. Ok, cara, aí beleza, zoação ali de jogo. Ok, mas gritar que o cara morra, meu Deus, gente. Que é isso? O que o Vini fez que os caras odeiam tanto ele assim? Ah, mas o Vini provoca dentro de campo. Exato, dentro de campo, jogando bola. Não tem motivo pra desejar a morte de alguém, que esses caras, pessoas infelizes, cara, de verdade. Eu fico revoltado com essas paradas. E tomara que o Osasuna seja punido lá, os torcedores, porque realmente, nossa senhora, deve ser difícil pro Vini, viu, velho? Toda semana você tem que lidar com isso, meu Deus do céu. Mas, enfim, agora indo pro jogo do Betis, Raio Vallecano 1, Real Betis 1. O Antony, por que o Antony chorou, ao final das contas? Pra quem não sabe, o Antony vem jogando com uma lesão no pubis, tá? Mas, de acordo com o técnico do Real Betis, não foi por isso que ele tava chorando. Inclusive o Pellegrino fala que o Antony está sendo bem cuidado, que durante o jogo isso não incomoda muito. Então o motivo que o Pellegrino falou que o Antony chorou foi porque ele perdeu um gol cara a cara. Na verdade ele perde 2 gols, tá? Um no primeiro tempo, ele dribla o goleiro e aí ele fica sem ângulo, ele finaliza pra fora. Esse aí eu acho que tudo bem, ele tava meio desequilibrado ali. Agora o segundo, que já é no minuto 93 da partida, já nos acréscimos, ele sai cara a cara com o goleiro e finaliza em cima do goleiro adversário. Realmente foi um gol perdidaço do Antony, e aí o Real Betis perdeu a chance de vencer o jogo, mas de toda forma isso não tira a baita temporada que o Antony vem fazendo. Realmente não pode perder um gol desses, mas é um cara muito decisivo, que vem jogando, inclusive com essa lesão também, e que eu não sei o quanto que isso pode impactar na convocação, né? Pode ser que ele ou até a comissão médica ali, né, a parte fisiológica, chega no Antony e fala, Antony, nós vamos deixar você de fora pra você tentar se recuperar disso aí nessa data FIFA, não sei, apesar que pubis é uma lesão bem chatinha, acho que vai ficar pra depois da Copa mesmo. Mas enfim, esse foi o radar de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.